Após o processo de independência, o cenário político nacional se viu fragmentado em dois setores maiores que disputavam poder entre si. De um lado, os políticos de tendência liberal defendiam a autonomia política das províncias e a reforma das antigas práticas instauradas durante a colonização. Do outro, os portugueses defendiam uma estrutura política centralizada e a manutenção dos privilégios que desfrutavam antes da independência. Com a saída de Dom Pedro I do governo e a instalação dos governantes regenciais, a disputa entre os dois grupos políticos se acirrou a ponto de deflagrar diversas rebeliões pelo Brasil. Na região do Mato Grosso, a contenda entre liberais e conservadores era representada, respectivamente, pela Sociedade de Zelosos da Independência e a Sociedade Filantrópica. No ano de 1834, as disputas naquela província culminaram em um violento confronto que ganhou o nome de Rusga. O termo rusga significa desordem, confusão e desentendimento. Segundo pesquisas, os liberais mato-grossenses organizaram um enorme levante que pretendia retirar os portugueses do poder com a força das armas. No entanto, antes do ocorrido, as autoridades locais souberam do levante combinado. Com isso, tentando desarticular o movimento, decidiram colocar o tenente-coronel João Poupino Caldas, aliado dos liberais, como novo governador da província. Apesar da mudança, o furor dos revoltosos não foi contido. Na madrugada de 30 de maio de 1834, ao som de tiros e palavras de repúdio contra os portugueses, cerca de 80 revoltosos partiram do campo do Ourique e tomaram o quartel dos guardas municipais. A elite liberal promoveu uma matança contra seus inimigos, a elite portuguesa conservadora. Aproveitando-se do clima de instabilidade política, camadas inferiores da sociedade protestavam contra a miséria e a dificuldade pelas quais passavam em uma província, que na época vivia uma grande crise econômica. Saques e roubos dos estabelecimentos de Cuiabá foram as manifestações de descontentamento da classe pobre dessa região. A ordem dos rusguentos era de saquear a casa dos portugueses e matar cada um que se colocasse em seu caminho, levando como troféu a orelha de cada inimigo morto. Segundo alguns relatos, centenas de pessoas foram mortas pela violência, ação que aterrorizou as ruas de Cuiabá. Logo após o incidente, foram tomadas as devidas providências para que os líderes e participantes da rusga fossem presos e julgados pelas autoridades. Dessa forma, conseguiram conter a reação dos soldados oficiais e tomaram as ruas da capital em busca dos bicudos. Bicudo era um termo depreciativo dirigido aos portugueses que foi inspirado pelo nome do bandeirante Manuel de Campos Bicudo, primeiro homem branco que se fixou na região. Em primeiro momento, Poupino Caldas quis contornar a situação sem denunciar o ocorrido para os órgãos do governo regencial. Contudo, não suportando o estado caótico que se instalou na cidade, pediu o socorro do governo central, que, de imediato, nomeou Antônio Pedro de Alencastro como novo governador da província, contando com o auxílio da antiga liderança liberal. Os cabeças do movimento foram presos e mandados para o Rio de Janeiro. Apesar de nenhum dos envolvidos sofrer algum tipo de punição das autoridades, o clima de disputa política continuava a se desenvolver em Cuiabá. O último capítulo dessa revolta aconteceu em 1836, quando João Poupino Caldas, politicamente desprestigiado, resolveu deixar a província. No exato dia de sua partida, um misterioso conspirador o alvejou pelas costas com uma bala de prata. Na época, esse tipo de projétil era especialmente utilizado para matar alguém que fosse considerado traidor.